Segunda-feira, 16 de abril de 2012, entra no ar mais um Fluminense em Debate. Caro espectador, hoje nós começamos o programa através de uma situação de respeito, tendo em vista a passagem de um dos grandes tricolores que nós já tivemos já em terra, céu, mar e nas 7 artes. Falo do cinema, falo da passagem do cineasta Paulo César Saraceni, um dos criadores do cinema novo, e que foi jogador do Fluminense, atuou na equipe de júniores, estava convocado para disputar as Olimpíadas de Helsinki como reserva de Vavá, foi cortado à última hora, e não é nenhum exagero dizer que se tivesse continuado como profissional do clube, muito provavelmente estaria no hall dos campeões mundiais de 1958, pois em 52 ele tomou a vaga de ninguém menos do que Evaristo. A família Saraceni, minhas cordiais saudações, meus pêsames, enfim, e dentro dessa perda irreparável, a vida segue e a obra de Saraceni permanece na história. Começaremos nosso debate, inicialmente com ele, o corneteiro número 1, Léo Prazeres. Léo Prazeres, boa noite, diga para nós suas considerações iniciais. Aliás, antes das considerações, você é um corneteiro? Ah, cara, as pessoas gostam de intitular as pessoas, né, rotular as pessoas. Acho que quer me chamar de corneteiro, chama, eu sou realista. Eu torço tanto quanto vocês torcem, só que eu vejo a realidade da vida. Eu não fico me iludindo que tá ganhando, que lindo, maravilhoso, vamos ser campeão. Eu acho que as coisas não são assim. Quer me chamar de corneteiro, chama. Agora, eu sou fluminense e já vi times muito piores jogarem, né? Muitos jogadores piores jogarem, e o time mostrar mais raça do que está demonstrando esse time aí. Com a palavra de volta, depois de uma longa temporada em turnê brasileira e turnê profissional, o nosso analista oficial, Sérgio Trigo. Boa noite, suas considerações iniciais. Boa noite, André. Boa noite aos amigos. Boa noite a todos. Bem, minhas considerações iniciais vão um pouco na linha do Léo aqui, que tá difícil não cornetar esse time, né? Tá difícil não cornetar essa atuação dessa semana, tá difícil não cornetar o resultado pífio da Taça Rio, que para mim é tão ridículo quanto a eliminação do clube do subúrbio do Leblon ali da Taça Libertadores. Para mim é tão ridículo quanto enfim, tá difícil. A gente precisa melhorar muito. Para mim é crônica de uma morte anunciada. O Fluminense vem num caminho já meio complicado há algum tempo. Dá para reverter? Dá. Agora não dá para distorcer, né? A gente pode torcer sempre, mas sem distorcer. Não dá para distorcer a realidade, achar que está tudo lindo, maravilhoso. O time é bom, tem um elenco razoável, mas precisa melhorar muito para entrar no caminho certo. Aliás, Trigo, antes da gente começar os debates em si, eu te farei uma pergunta. Levando-se em conta que desde que esse modelo atual de turno e retorno com chaves e semifinais no Campeonato Carioca foi adotado, o Fluminense várias vezes já ficou de fora das semifinais, tanto da Taça Guanabara quanto da Taça Rio. Isso já não deveria ser um motivo de alerta dentro das Laranjeiras em relação a esse tipo de competição? Leandro, o campeonato tem uma discussão em torno do inchaço do campeonato, né, do Campeonato Carioca. E o número de clubes foi aumentado justamente para aumentar as chances dos clubes grandes de se classificarem para as semifinais dos turnos. Isso é declarado, sim, né, mediaticamente falando. Antes você tinha um campeonato de 12 clubes, a Taça Guanabara, por exemplo, eram 5 jogos, era tiro curto. Né, a Taça Rio, 6 jogos. O número de clubes foi aumentado para permitir que os clubes grandes tivessem uma oportunidade maior para chegar às semifinais da competição. Eu acho que falta planejamento, sabe? Para mim é inaceitável que o Fluminense abra mão de disputar a semifinal da Taça Rio, principalmente porque não havia nenhum motivo para isso. Os jogadores foram poupados em algumas ocasiões sem que não houvesse nenhuma justificativa para isso. Nós chegamos a poupar jogadores de um sábado para o outro, sem jogo no meio de semana, sendo que no sábado pela frente teria um bom sucesso. Quer dizer, para mim isso é um pouco absurdo. Eu não conheço os detalhes do planejamento que está sendo feito e executado no clube. Agora, planejamento a gente faz e corrige depois quando ele não está dando certo, né? Alguma coisa aí não está saindo certo. Grato, Trigo. Com a palavra ele, agora o impecável, o indelével repórter Brahma Flu, Ricardo Almada, que nos passa suas considerações iniciais. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos aqui da mesa. Boa noite, todo mundo. Eu concordo com os dois, cara. Eu sou um entusiasta do Fluminense. Assim, eu olho para o Fluminense, eu imagino o Fluminense jogando bem. Eu vejo o gol do Rafael Moura aí contra o Olaria desse fim de semana. O gol
bacana, né? Um gol que o Bruno fez uma jogada bonita e tal. E só vejo falarem do gol do Ganso, que foi uma pintura que merece placa. O cara não driblou ninguém, mas fez um gol de placa. Que vida que segue. Mas o Fluminense não tá bem não, cara. O planejamento também... Eu hoje li uma notícia que o Fluminense pretende emprestar o Wagner ao Cruzeiro. Então por que contratou o Wagner? Primeira pergunta que eu faço. Se você pretende emprestar o cara menos de 6 meses depois da contratação, então alguém planejou errado essa contratação. Ou alguém, quando chegou, não gostou do que viu. Então eu acho que tem muita coisa ali no Fluminense que não tá encaixando, mas também não vejo nenhum time na Libertadores que esteja muito acima do Fluminense. Para mim tá tudo a mesma bosta. O Vélez e o Santos, para mim, são os 2 times que mais despontam ali do Fluminense, que são um pouco melhores. Mas de resto, para mim tá tudo no mesmo saco. Esse negócio de mata-mata zera tudo. E ficar fora da Taça Rio, o Fluminense perdeu uma chance enorme de matar esse Carioca antes do tempo. Perdeu uma chance absurda. Podia matar o campeonato com 2 semanas de antecedência, tendo uma chance de descansar mais para Libertadores, e não. Saiu da Taça Rio e mostrou contra o Olaria que era possível ter se classificado. Por que o Fluminense não se classificou? Poupando jogadores e tudo mais. Por quê? O Botafogo ganhou de forma antecipada, o Flamengo ganhou de forma antecipada, o Fluminense nem quis se credenciar isso, saiu. Eu acho estranho, sei lá, tudo que vem do Campeonato Carioca, eu não acredito. Não acredito, para mim é tudo uma palhaçada. Ricardo Almada, o que você viu de positivo na vitória do Fluminense sobre o Olaria por 5-1 na última partida da Taça Rio? O que eu vi de positivo foram os melhores momentos, porque o jogo eu não assisti e me recusei a assistir. Não assisti porque eu estava fazendo coisa muito melhor do que assistir ao jogo do Fluminense. Não estava assistindo, vi os melhores momentos, achei o gol do Rafael Moura, o terceiro gol, muito bonito. A jogada do Bruno foi perfeita. De resto, aquilo ali não motivava ninguém a nada. Um jogo que o Fluminense tinha que torcer contra um Bangu, jogando contra o Resende, e o Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu ainda me dei ao trabalho de assistir um pouquinho o jogo do Vasco. Eu ainda me dei a esse trabalho, pensando assim, vai que o Nova Iguaçu empata. Não vai empatar nada, não merece empatar. O Fluminense mereceu ficar fora. E por isso que eu não assisti ao jogo contra o Olaria. É isso, eu não vi. Eu quero que o Fluminense também na Taça Rio, agora que já está fora mesmo, se exploda. Agora que ganhe essa final no Carioca, pelo menos para honrar a vaga que conquistou na Taça Guanabara, né? Que mude pelo menos a impressão que ficou. Trigo, peço a você a dissecação desse cadáver na última partida da Taça Rio. Apesar da boa vitória, apesar dos gols, apesar da empolgação em parte da partida, Fluminense 5, Olaria 1. A questão fundamental é a que o Ricardo abordou aqui, né? De fato não merecia a classificação. Eu andei lendo aí em alguns jornais, aí, alguns comentários de algumas pessoas, o Fluminense fez a sua parte. Não fez não. Parte nenhuma, né? Não fez a sua parte não, né? Porque a parte começou lá na primeira rodada da Taça Rio. A gente não pode achar que ao vencer um jogo a gente fez a nossa parte. A nossa parte era, inclusive, atropelar os times de menor estrutura que não tem nenhuma condição para isso. Quantos pontos o Flamengo somou? Acho que 18, né? 17. É. Botafogo. Quantos pontos o Fluminense fez? 13. 13? Não, e o que é pior, assim, o que me soa pior disso tudo é que você olhando o jogo de ontem, se o Fluminense jogar 5 minutos de bola, dá para ganhar do Resende, dá para ganhar do Macaé, dá para ganhar do Olaria. Eu não sei se dá para ganhar de todo mundo. Essa é a minha dúvida, que eu acho que falta ainda um padrão tático ao time, mas isso a gente vai conversar aqui em outro momento. Mas com um pouquinho mais de seriedade, levando um pouco mais a sério o que estava se fazendo, o Fluminense poderia ter se classificado com facilidade. E outra coisa, eu acho que as pessoas estão se esquecendo que nós nos classificamos para a semifinal da Taça Guanabara na mesma bacia das almas que o Fluminense se encontrava ontem. Só que, poxa, a gente vai contar com a sorte o tempo todo? Eu costumo definir sorte, né? A definição não é minha, claro, mas eu uso o encontro da oportunidade com competência. Isso é sorte. Sabe, você precisa ter competência de vez em quando também para resolver as coisas. Para administrar a sorte, né? Porque Exato, ela pode lhe sorrir exatamente. E você não saber cuidar dela. E a sorte sorriu, com 14 pontos classificava nesse grupo, com 15. Pô, isso é sorte.
Sabe, o grupo foi muito menos disputado que o outro grupo. O grupo A foi muito mais disputado que o grupo B. Então, poxa, com um pouquinho mais de seriedade, o Fluminense teria conquistado essa classificação. Eu ainda não consigo engolir a derrota para o Resende, a derrota para o Macaé, aquela palhaçada que foi o Fla-Flu. Sabe, o Fluminense abriu mão. E o que me soa mais estranho é essa questão que fica na minha cabeça. A Taça Rio, o planejamento do Fluminense era vencer a Taça Rio ou não? Se não era, o que aqueles titulares foram fazer em campo na partida contra o Botafogo, horas depois de chegar no aeroporto? Então, assim, que se assuma o planejamento, que se diga o que é, que se execute com clareza. Olha, a gente não está nem aí para a Taça Rio. Ok, que aí eu também não vou ficar, não vou ligar a televisão, o Fluminense não está nem aí, então também não estou. Agora, é falta dizer essas coisas. Por que você poupa os seus titulares quando você tem uma semana pela frente de repouso antes de uma partida contra o Bom Sucesso e coloca os caras para jogar um dia depois de desembarcar no Galeão? Sabe, é aí que eu começo a achar que o planejamento está todo errado, tem alguma coisa que não está funcionando no clube. E aí a gente tem uma comissão técnica que não é pequena e não aparece ninguém para dizer o que está sendo feito, qual é o planejamento, qual é a ideia, qual é o plano. Enfim, fica complicado assim, fica complicado até torcer. Estou com o Ricardo, ontem vi o jogo, estava com meu filho em casa, fiquei olhando ali a televisão e brincando com meu filho ao mesmo tempo, não estava nem aí para o jogo, sabe? Porque, sobretudo, acreditava que o Fluminense não merecia aquela classificação na data de ontem. Principalmente, né, com o investimento feito, com os nomes dos quais o Fluminense dispõe, não é possível que fosse resolver a vaga nas semifinais de novo na última rodada, como você bem definiu, na Bacia das Almas, esperando combinações para poder passar. Isso é muito pouco para o milionário time, do milionário elenco do Fluminense. Leonardo Prazeres, Fluminense 5, Olaria 1. Ache para a gente algo de legal e positivo que possa nos animar para a sequência dos dois campeonatos, né? Porque o Fluminense agora assiste de espectador a disputa da Taça Rio para saber quem será seu desafiador na final e prepara-se para a Libertadores. Libertadores essa que a gente vai falar mais tarde. Ficamos tão desnorteados que invertemos a pauta. Mas então, Léo. Positivo não tem nada para falar não, cara. Acho que o jogo foi legal, é de 5-1, e eu tô com o Trigo, com o Ricardo, todo mundo da mesa. Eu ouvi declaração de Abel, final do jogo, falar que nós fizemos nossa parte. Fez nossa parte o caramba. Vocês entregaram 2 jogos ridículos pro Macaé e pro Resende. Jogaram com o Flamengo de forma bizonha, quando a gente tinha a chance de afundar o Flamengo na Taça Rio. Se a gente ganha o Flamengo não classificaria, porque ia entrar em crise, já estava mal na Libertadores, ia ficar mal na Taça Rio, ia acabar com o ano dos mulambos. Aí vem, perde para Flamengo, perde para Macaé, perde para Resende. Eu quero entender qual o planejamento que se tem. Você tem uma tabela até o final do ano de jogos. O Fluminense não tem nenhum jogo surpresa. Se você viu que o Fluminense ia chegar de uma viagem cansativa para jogar com o Botafogo, por que não deixou poupar os jogadores contra o Botafogo? O Botafogo é time pequeno, cara. Pode botar os Júnior para jogar contra o Botafogo. Aí pega o Macaé e Resende. O Botafogo não é time pequeno. É pequeno. Vai perder pro Bangu. A gente vai falar sobre isso depois. Então, tinha que poupar jogador quando tinha que poupar. Aí quando era para poupar, me coloca o jogador virado de noite anterior, dizendo... Aí o Abel fala, não, porque os jogadores pediram para jogar. Agora o jogador se escala. Não estou entendendo esse negócio, não tem comissão técnica. O jogador agora pede para jogar. É assim que funciona? Pô, assim fica fácil, cara. Eu vou chegar no Fluminense, me bota para jogar aí que eu jogo melhor que muitos caras que estão jogando ali dentro, né? Não dá para entender esse tipo de reação. E mais uma vez, o Anderson fez um pênalti bizonho no Olaria, né? Não posso deixar de falar aqui mais uma bizonhice do amigo do Trigo, o Anderson. Eu vou pedir a palavra do Trigo para complementar em relação ao Anderson, porque a gente não podia deixar passar essa oportunidade. Desde que você se manifestou aqui em sua última aparição no programa sobre o Anderson, eu tenho pensado ardorosamente nisso. Fale de Anderson para a gente, Trigo. O Anderson, para mim, é um símbolo de como as coisas estão sendo feitas no clube atualmente, né? Não quero ficar aqui tacando pedra, acho que tem muita coisa certa, não quero desconstruir o que está certo, acho que tem muita coisa certa, mas acho que precisa de ajustes. Ajuste, para mim, é quando você considera reforço um jogador que não tem recurso para tal, né? E só para complementar ali a história do Fluminense e Botafogo, que eu pedi até a palavra quando o Léo estava falando, você bota os jogadores naquela condição, perdemos o Valência. E aí volta o Edinho para o time, né? Meu Deus. Com a volta do Edinho, a gente encerra esse bloco. Cara, espectador, tenha paciência, porque no segundo bloco tem Fluminense e Boca Juniors. Daqui a pouco retornamos.